A mensagem chegou numa terça-feira, às 7h43 da noite. Eu estava sentado em frente à televisão desligada. Nem me lembro por quanto tempo. Quando ouvi o som do celular, pensei que fosse apenas mais uma notificação, daquelas que preenchem o silêncio com nada. Mas quando vi o nome na tela, senti meu coração falhar uma batida. Daniel, meu filho, depois de 8 meses de silêncio absoluto. Pai, vamos jantar na sexta, só nós dois. Sinto sua falta. Eu li aquela frase várias vezes, tentando acreditar que era real. Minhas mãos tremiam. Eu nem sabia se chorava ou se ria. Fazia tanto tempo que eu não tinha notícias dele que já havia parado de esperar por algo assim. Durante meses, a solidão se tornou minha única rotina. E agora, em poucas palavras, uma porta que eu julgava fechada para sempre havia se entreaberto. Deixei o celular na mesa, fui até o espelho do corredor e me olhei de perto. O reflexo que me encarava não era o homem que eu costumava ser. Cabelos grisalhos, olhos cansados, uma camisa que caía frouxa nos meus ombros. Me perguntei se Daniel me reconheceria. Se ele se lembraria de quem eu era antes de me tornar o homem que ele escolheu esquecer. Os dias seguintes pareceram eternos. A sexta-feira parecia que nunca chegaria. Limpei a casa, fiz a barba, engraxei meus sapatos velhos e passei a única camisa decente que me restava. Cada pequeno gesto era uma forma de conter a ansiedade e o medo, porque, embora o convite soasse doce, algo me inquietava. Não era apenas o tempo que havia passado desde a última vez que nos vimos. Era o jeito como ele escreveu. Formal demais, medido demais. Daniel nunca foi de escrever "sinto sua falta", mas eu me agarrei àquela ilusão. Às vezes, é preciso mentir um pouco para si mesmo para continuar respirando. Na sexta-feira, às 8h15 da noite, eu estava em frente à casa dele, a mesma casa onde passei tantas tardes brincando com minha neta, até que a mãe dela, minha nora, Clara, me pediu um tempo. E Daniel, como sempre, escolheu o conforto dele em vez do pai. O bairro era o mesmo. Ruas tranquilas, luzes quentes nas janelas, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Mas agora, ao ver aquela fachada branca com os vasos de flores na entrada, senti que algo estava errado. As luzes de dentro estavam apagadas, exceto por uma que piscava na sala de jantar. O portão estava entreaberto e o carro de Daniel estava estacionado. Respirei fundo, ajeitei meu cachecol e subi os degraus de pedra. Quando levantei a mão para tocar a campainha, a porta se abriu lentamente com um rangido e da escuridão surgiu a voz trêmula de Rosa, a governanta. "Senhor Arthur, não entre. Por favor, vá embora. Saia daqui o mais rápido que puder." As palavras dela me deram um arrepio na espinha. "Do que você está falando, Rosa? Onde está meu filho? Eu não posso explicar. Apenas vá. Não me pergunte nada." Eu vi o terror nos olhos dela. Não era nervosismo, não era confusão, era puro medo. Algo dentro de mim se contraiu. Ela deu um passo para trás e baixou a voz. "Por favor, senhor, confie em mim. Não entre." Meu coração batia descontroladamente. "Aconteceu alguma coisa com o Daniel?" Insisti. Ela balançou a cabeça, olhando para dentro. "Não, não com ele. Com o Senhor." A porta se fechou com força, e eu fiquei ali na varanda com o som da minha própria respiração ecoando nos meus ouvidos. Não me lembro de descer os degraus. Só sei que corri para o meu carro como se o próprio ar estivesse pesado nos meus pulmões. Sentei, tranquei as portas e dei a partida no motor, mas não me movi. O medo se misturava com a incredulidade. O que estava acontecendo? Do banco do motorista, eu tinha uma visão direta das janelas da sala de jantar. Esperei. 3 minutos se passaram. Nada. E então, de repente, a casa se iluminou. Uma após a outra, as luzes internas se acenderam, como se alguém estivesse esperando que eu fosse embora. 2 homens que eu não reconhecia apareceram. Carregavam pastas e envelopes. Daniel os seguia com uma expressão séria, falando ao telefone. Atrás dele,
Clara, vestida de preto, revisava apressadamente alguns papéis. Algo não se encaixava. Aquilo não era um jantar de família, era uma reunião cuidadosamente planejada. Enquanto eu observava, Rosa apareceu por um segundo na janela. Seus olhos encontraram os meus. Ela fez um leve aceno com a cabeça, um gesto que dizia mais que 1000 palavras. Não faça isso. Dei a partida no carro, mas não saí, apenas observei. 5 minutos depois, Daniel caminhou até a grande janela. Ele tirou algo do bolso, um documento, e enquanto o assinava, sorriu. Um sorriso que eu não me lembrava de ter visto no rosto dele. Naquele momento, um nó se formou no meu estômago. Não era tristeza, era uma mistura de medo e traição. Meu filho, o mesmo que um dia me abraçou com lágrimas nos olhos quando a mãe dele morreu, o mesmo que jurou: "Eu sempre cuidarei de você, pai", estava agora ali, na minha antiga casa, assinando algo que eu sabia instintivamente que tinha meu nome escrito. O reflexo das luzes se misturou com minha respiração, embaçando o vidro do carro. Tive que fechar os olhos por alguns segundos para não desabar, porque às vezes a alma sabe antes da mente que o que está acontecendo é mais grave do que se pode suportar. Mas então eu vi. Daniel entregou um envelope para Clara. Ela o guardou na bolsa e, inesperadamente, os dois olharam para cima, em direção à janela, em direção aonde eu estava. Eu me abaixei instintivamente, meu coração martelando contra o peito. Esperei alguns segundos e, quando olhei para cima novamente, a cortina estava fechada. O interior estava novamente na penumbra. Algo me dizia que eu não deveria ir embora, que a noite não havia acabado, que se eu partisse, levaria comigo uma dúvida que eu jamais poderia esquecer. Mas antes de continuarmos, eu adoraria saber se você já se inscreveu no canal e se já deixou o seu like no vídeo. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. Agora vamos continuar, porque o que eu descobri do meu carro naquela noite mudou minha vida para sempre. O som do motor ligado me fez companhia a noite toda. Eu não tive coragem de voltar para casa. Fiquei ali, estacionado em frente à casa do meu filho, observando as luzes se apagarem uma a uma, até que apenas uma permaneceu acesa, a do escritório. Lá dentro, Daniel andava de um lado para o outro, falando ao telefone. Eu podia vê-lo gesticular com aquela impaciência que ele herdou de mim, mas sem a ternura que sua mãe costumava colocar em cada gesto. De repente, ele jogou algo sobre a mesa, passou a mão pelos cabelos e olhou para o vazio. Por um momento, eu quis acreditar que naquele silêncio havia espaço para o arrependimento, mas era tarde demais para esperanças ingênuas. Enquanto o observava, as lembranças começaram a bater na porta da minha mente, uma após a outra, sem serem convidadas. Lembrei-me do dia em que tudo mudou. Foi há quase 3 anos, naquela mesma casa, durante uma discussão que começou por algo tão pequeno que agora parece ridículo. A venda do antigo casarão da família. Depois que minha esposa Helena morreu, fiquei sozinho naquela casa enorme. Daniel insistia para que eu a vendesse. Dizia que não fazia sentido mantê-la, que seria mais confortável para mim morar mais perto deles. Mas eu não conseguia. Cada canto guardava algo dela. Seu cheiro, sua voz, sua risada quando cozinhava desajeitadamente. Vender aquilo teria sido como enterrá-la pela segunda vez. Pai, Daniel me disse naquele dia com um tom impaciente, não faz sentido pagar impostos por uma casa vazia. Não está vazia, respondi. Sua mãe está aqui. Sua mãe não está mais aqui, pai. É o que você pensa. Clara, a esposa dele, interveio com aquela voz fria que ela sempre usava quando queria parecer razoável. Não é saudável viver no passado, Sr. Arthur. E não é saudável viver sem raízes, minha cara, respondi. Ela se levantou, irritada, e foi direto ao ponto. O Daniel está certo. Se vendermos, podemos investir esse dinheiro. Não se trata de apagar memórias, mas de aproveitar oportunidades.
Nós? Perguntei olhando para ela. Ou se trata do que você pode aproveitar? Daniel bateu a mão na mesa. Chega, pai. Não há ataque. Não a estou atacando, eu disse. Só estou defendendo o pouco que me resta. Foi então que o ouvi dizer as palavras que ainda queimam em minha alma. Se você prefere viver entre fantasmas, tudo bem, mas não espere que eu me junte a você. Essa foi a última frase que trocamos antes do silêncio que nos separou por meses. Depois veio a distância, as mensagens não respondidas, os aniversários esquecidos, até que este convite apareceu como uma chama acesa na escuridão. À meia-noite, quando as luzes da casa dele finalmente se apagaram, acendi um cigarro, mesmo tendo parado há anos. A fumaça arranhou minha garganta, mas o fogo me deu uma estranha clareza. Algo dentro de mim me dizia que aquele jantar não era um reencontro, mas uma armadilha cuidadosamente montada. Mas por quê? O que meu próprio filho poderia ganhar me machucando? E então me lembrei de Rosa, de seu olhar aterrorizado, de sua voz sussurrada. Não com ele, com o Senhor. Aquela frase se repetia na minha cabeça sem parar. Algo estava acontecendo, algo além da minha compreensão, e não era produto da minha imaginação. Às 2 da manhã, decidi ir embora. O bairro dormia e apenas o som distante de um cachorro quebrava o silêncio. Dirigi sem rumo por um tempo até que o cansaço me obrigou a parar em um posto de gasolina. Pedi um café e sentei-me perto da janela, observando o reflexo do neon no meu para-brisa. Um jovem frentista de uns 20 anos se aproximou e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Balancei a cabeça. "O senhor está bem?" Ele insistiu. Eu não sabia o que dizer. Como eu poderia explicar que tinha acabado de descobrir que seu próprio sangue pode se voltar contra você? Eu apenas disse: "Estou cansado, meu filho. Cansado de não entender por que o amor se desgasta tão rápido." O jovem me olhou por um segundo e depois se afastou em silêncio. Seu gesto simples me lembrou de algo. Nem toda a juventude está perdida. Meu filho um dia foi assim, generoso, sensível, até que o mundo, e talvez eu mesmo, o tornou duro. Voltei para casa pouco antes do amanhecer. O relógio marcava 5 da manhã quando entrei pela porta. O ar cheirava a umidade e poeira, a solidão de longo prazo. Acendi a luminária da escrivaninha e me deixei cair na cadeira. Sobre a mesa estava a fotografia que guardo há anos. Daniel, com apenas 8 anos, sentado nos meus ombros na praia. Nós dois sorríamos. Acreditava então que nada poderia quebrar aquele vínculo. Segurei a foto nas mãos e a olhei por minutos. A tristeza não era raiva. Era uma espécie de nostalgia envelhecida, um sentimento de ter falhado sem entender como. Talvez eu não soube amá-lo direito. Talvez eu exigi que ele fosse forte cedo demais. Talvez eu confundi disciplina com dureza e afeto com controle. Pais também erram. Só que às vezes descobrimos quando ninguém mais quer ouvir. De repente, o toque do telefone me tirou dos meus pensamentos. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô? Senhor Arthur, é a Rosa. Meu corpo ficou tenso. Rosa, o que houve? Não posso falar por muito tempo. Só queria ter certeza de que o senhor foi embora. Sim, eu fui. Graças a Deus. O que está acontecendo? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ela hesitou por alguns segundos. Não posso te dizer por telefone, mas você precisa me encontrar. É importante. Onde? Amanhã, ao meio-dia, no café da antiga estação de trem. Não diga a ninguém que você vai. A linha ficou muda. Fiquei ali, imóvel, segurando o fone como se pesasse uma tonelada. As sombras do passado se misturavam com as do presente, formando um labirinto do qual eu não tinha certeza se queria escapar. Eu sabia que deveria dormir, mas o sono não vinha. Apenas a imagem do meu filho naquela janela, assinando algo que eu não entendia, e o eco da voz de uma mulher que, pela primeira vez em muito tempo, não trazia conforto,
mas um aviso. E embora meu coração quisesse acreditar na inocência de Daniel, meu instinto de pai me dizia que a verdade, quando fosse revelada, não iria me salvar. Ia destruir tudo. A antiga estação de trem estava quase vazia. O relógio no alto da parede marcava 12 horas em ponto, mas parecia parado em outro século. O ar cheirava a café velho e poeira. Sentei-me perto de uma janela onde a luz do meio-dia mal conseguia atravessar o vidro sujo. Pedi um café e esperei. Eu não tinha certeza se Rosa viria. Eu não tinha certeza se deveria estar ali. Mas quando alguém olha para você com tanto medo e implora para que você fuja, você não pode ignorar. Especialmente quando esse medo vem de alguém de dentro da casa do seu filho. 10 minutos se passaram, depois 15. O café já havia esfriado quando a vi entrar. Ela usava um casaco escuro e óculos de sol que mal escondiam seu nervosismo. Olhou ao redor várias vezes antes de se aproximar. "Senhor Arthur", sussurrou ela. "Obrigada por vir." Ela sentou-se à minha frente sem tirar o casaco. Suas mãos tremiam tanto que ela derramou um pouco de café quando pegou a xícara. "Está tudo bem, Rosa. Ninguém está nos observando." Ela balançou a cabeça. "O senhor não entende. Se me virem com o senhor, perco meu emprego. Ou pior." Essa última palavra me atingiu mais forte do que qualquer outra. Pior. "Diga-me a verdade, Rosa." Tentei parecer firme, embora meu coração estivesse acelerado. "O que há de errado com o Daniel? Não é sobre ele, é sobre todos eles." "O que você quer dizer com todos eles?" "Seu filho, a esposa dele e aquele advogado que estava na casa ontem à noite." Eu me inclinei para a frente. "Explique." E ela respirou fundo, como se estivesse tomando coragem. "Há semanas, algo estranho está acontecendo naquela casa. Chegam envelopes, ligações estranhas. A dona Clara me proibiu de entrar no escritório. E ontem?" Ela fez uma pausa. "Ontem, eu ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido." "Que tipo de conversa?" "Uma sobre o senhor." Meu coração deu um salto. "Sobre mim?" Rosa assentiu. "Eles disseram que tudo tinha que parecer um acidente, que depois de sexta-feira ninguém suspeitaria de nada." Meu sangue gelou. "Um acidente? O que você quer dizer?" "Eles queriam convidá-lo para jantar para..." Ela baixou a voz. "Para fazer mal ao senhor." O silêncio entre nós era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio da estação. Coloquei o rosto entre as mãos. Eu não queria acreditar. Meu próprio filho, meu sangue. "Não", murmurei. "Deve haver um mal-entendido." Rosa me olhou com uma mistura de pena e medo. "Eu gostaria que houvesse, senhor. Mas ouvi sua nora dizer que eles não podiam deixar pontas soltas. Se aquele velho não assinar os papéis, teremos que resolver de outra maneira", ela disse. Meus dedos tremeram. "Que papéis?" Ela abriu a bolsa e tirou um envelope dobrado. "Encontrei isso na cozinha. Estava em uma pasta com o seu nome." Ela me entregou com as mãos trêmulas. Dentro havia cópias de documentos autenticados em cartório. O cabeçalho dizia: "Seção de Direitos Patrimoniais, Arthur Mendes." As assinaturas no final eram minhas, ou pelo menos pareciam minhas. "Mas eu nunca assinei isso", sussurrei. "Eu sei." Rosa assentiu. "É por isso que eu lhe disse para ir embora. Se o senhor tivesse entrado naquela noite, não estaria aqui falando comigo." Senti-me tonto. O mundo girou por um segundo e tive que me segurar na mesa para não cair. Olhei para os papéis, incrédulo. Eu não conseguia entender como havíamos chegado a esse ponto. "Quem é esse advogado?" perguntei. "Um homem chamado Roberto Paiva. Ele tem vindo à casa há meses. Seu filho diz que ele é seu consultor financeiro, mas na verdade está ajudando a esposa dele a transferir tudo para outra conta." "Em nome de quem?" "Dela e de uma empresa que não existe." Fiquei em silêncio. Na minha cabeça, as peças começaram a se encaixar. Os meses de silêncio, as ligações que ele nunca atendeu,
o tom forçado do convite. Não era uma reconciliação, era uma emboscada. Rosa se inclinou em minha direção. O senhor não pode voltar para sua casa, não pode assinar nada nem falar com eles. Então, o que eu devo fazer? Encontre alguém de confiança e desapareça por alguns dias. Desaparecer. A palavra ecoou em minha mente. Era absurdo. Fugir. Na minha idade, me escondendo como um criminoso para sobreviver à minha própria família. Mas quando olhei para ela, soube que ela não estava exagerando. O medo em seus olhos era real. E meu filho, o mesmo menino que um dia me disse: "Quero ser igual a você, pai", havia deixado de existir. Saímos do café juntos. O sol estava se pondo, pintando os paralelepípedos com um tom âmbar. Rosa caminhava rápido, olhando de um lado para o outro. Antes de partir, ela apertou minha mão. "Não confie em ninguém, senhor, nem mesmo no seu filho." Eu a observei se afastar, desaparecendo na multidão. Fiquei ali, sentindo como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Não era apenas a confiança ou a segurança, era minha própria identidade como pai. Dei a partida no carro e dirigi sem rumo. As palavras de Rosa ecoavam em minha cabeça. Depois de sexta-feira, ninguém suspeitaria de nada. Aquela frase me assombrava. Se eu não tivesse dado ouvidos ao seu aviso, talvez já estivesse morto. Cheguei em casa tarde da noite. Acendi a luz da sala e abri os documentos mais uma vez. Olhei para minha assinatura falsificada. Era perfeita, idêntica à minha. O traço, a inclinação, até a pressão da caneta. Fiquei olhando para o papel, tentando entender em que momento eu deixei de conhecer meu próprio filho. De repente, algo me sacudiu. No final do contrato, em letras miúdas, havia uma data: sábado, 9 de julho, o dia seguinte ao jantar. Essa era a data em que eles planejavam apresentar minha sessão ao cartório. Eles tinham tudo planejado. Minha morte, minha assinatura, meu desaparecimento. Levantei-me lentamente e olhei no espelho. Os olhos que me encaravam eram os de um homem que não podia mais ser uma vítima. Um pai pode perdoar uma palavra, uma ofensa, uma distância, mas não uma traição planejada. Naquela noite eu entendi algo. Eu não podia ir à polícia ainda. Não podia agir sem provas e, o mais importante, não podia deixar que soubessem que eu estava vivo. Porque se eles me queriam morto, teriam que enfrentar a versão de mim que eles mesmos criaram. Um homem sem medo, um pai que perdeu tudo e que agora não tinha mais nada a perder. Eu não dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via a cena repetidamente. Meu filho, sua esposa, os documentos, o advogado e meu nome falsificado no final de um contrato que selava meu desaparecimento. Minha mente estava em chamas, mas meu coração, em contraste, estava gelado. Durante anos, acreditei ser um homem forte, capaz de enfrentar qualquer coisa. Mas a traição de um filho tem um peso diferente. Não se carrega nas costas, mas na alma. É um tipo de dor que não se grita ou chora, se pensa a respeito. E naquela noite pensei demais. Às 5 da manhã levantei-me, fiz café e sentei-me à mesa com os documentos à minha frente. Eu precisava de clareza. E a única maneira de obtê-la era transformar minha dor em algo útil. Sabia que se fosse a polícia, diriam que era apenas suspeita sem provas. E se confrontasse Daniel, apenas aceleraria o inevitável. Então decidi fazer o que nunca pensei que faria: jogar o jogo deles. Peguei um caderno, abri em uma página em branco e escrevi uma palavra no topo: plano. Abaixo, desenhei 3 colunas: pessoas, prazos, riscos. Senti-me absurdo, como um criminoso tramando um crime. Mas então me lembrei das palavras de Rosa: não confie em ninguém. E entendi que minha única defesa seria minha própria astúcia. O primeiro passo era encontrar alguém em quem eu confiasse, e não restavam muitos. Foi quando pensei em Murilo Costa, um velho amigo da minha juventude. Havíamos trabalhado juntos décadas atrás na empresa de engenharia, onde conheci Helena, minha falecida esposa.
Murilo sempre foi um homem discreto, leal, com uma mente afiada para detalhes legais. Depois de se aposentar, mudou-se para uma pequena casa no campo, a alguns quilômetros da cidade. Liguei para ele no meio da manhã. Demorou um pouco para atender. Arthur, sua voz era rouca, surpresa. Meu Deus, pensei que você estivesse em outro país. Quem dera, Murilo, respondi amargamente. Preciso ver você. É tão sério assim? Digamos que é uma questão de vida ou morte. Houve um silêncio do outro lado, então sua voz ficou séria. Venha esta tarde, não diga a ninguém. O caminho até sua casa foi longo e silencioso. A estrada serpenteava por campos secos e árvores retorcidas pelo vento. Enquanto dirigia, repassava cada palavra que Rosa me dissera. Cada detalhe poderia ser uma pista, cada lembrança um aviso. Quando cheguei, Murilo estava me esperando na varanda com seu chapéu característico e uma caneca de café. Assim que me viu, me abraçou. Você ainda tem aquele mesmo cheiro de café e tristeza, brincou. Sorri pela primeira vez em dias. E você ainda cheira a terra e conselhos duros. Sentamos perto da lareira. Contei tudo, sem deixar nada de fora. A mensagem do meu filho, o aviso de Rosa, os documentos falsificados. Murilo ouviu sem interromper, girando lentamente o café em suas mãos. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então eles querem te matar, disse ele finalmente com uma calma arrepiante. Parece que sim. E o que você planeja fazer? Sobreviver. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços. Isso soa bem, mas você vai precisar de mais do que sorte. Preciso da sua ajuda. Você sabe que a tem. Mostrei-lhe os papéis. Murilo os leu com atenção e assentiu. Isso é uma falsificação profissional. Não é qualquer um que consegue replicar uma assinatura assim. Você consegue rastrear de onde veio? Com tempo, sim, mas primeiro precisamos proteger você. Me proteger como? Desaparecendo. O quê? Se eles pensarem que você está fora de cena, baixarão a guarda. É a única maneira de pegar uma cobra. Deixar que ela pense que já deu o bote. Eu o encarei. A ideia era tão absurda quanto brilhante. E como eu deveria desaparecer? Perguntei. Murilo sorriu com o tipo de astúcia que só os velhos espertos possuem. Deixe comigo. Tenho contatos na funerária local. Se você estiver disposto, podemos arranjar um pequeno acidente doméstico amanhã. Você está falando em forjar minha morte. Exatamente. A ideia revirou meu estômago, mas quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Se Daniel e Clara planejavam tomar meus bens, veriam minha suposta morte como a oportunidade perfeita. E enquanto eles se afundavam em suas próprias mentiras, eu poderia observá-los das sombras. Passei a noite na casa de Murilo. Ele preparou um quarto simples com uma cama de madeira e um cobertor grosso. Antes de dormir, peguei a foto da minha esposa e a coloquei sobre a mesa. Helena, sussurrei. Eu nunca quis que terminasse assim, mas não posso continuar sendo o pai que espera. Agora tenho que ser o homem que age. Apaguei a luz e olhei para o teto. O silêncio do campo era absoluto. Pela primeira vez em semanas, não senti medo, mas uma estranha sensação de controle. Era como se a vida tivesse me devolvido o volante depois de um longo naufrágio. Ao amanhecer, Murilo entrou com uma garrafa térmica de café e um envelope. Aqui está tudo o que você vai precisar, disse ele, deixando-o sobre a mesa. Dentro havia uma nova identidade, um caderno com anotações falsas e uma chave. O que é isso? Uma cabana que eu tenho nos arredores, perto do rio. Ninguém vai te encontrar lá. E depois disso? Perguntei. Depois disso, deixamos que eles falem, assinem e se movam. E quando eles pensarem que tudo está sob controle, eu me vingo. Não, Arthur. Você mostra a eles quem você é. Olhei para o fogo crepitando na lareira. As chamas dançavam como se soubessem que algo estava prestes a começar. E naquele instante eu decidi. Deixaria para trás o homem ingênuo que eu era.
o pai que só sabia perdoar. Porque às vezes, para que a verdade venha à tona, é preciso caminhar pelas sombras. Servi-me uma xícara de café e fiz um brinde silencioso à minha esposa, à Rosa que me avisou, e ao filho que me ensinou que o amor cego também pode matar. E assim, com o primeiro raio de sol no rosto, tomei a decisão mais importante da minha vida: morrer para poder viver. O som das sirenes foi mais convincente do que eu imaginara. Murilo cuidou de tudo com uma precisão que beirava o macabro. O plano era simples, mas arriscado. Um suposto acidente doméstico, uma queda da escada, uma carta de suicídio cuidadosamente redigida e um corpo irreconhecível que ninguém questionaria muito. O corpo, claro, nem era o meu. Um contato dele na funerária local se encarregou de trocar os registros e um incêndio fez o resto. Uma explosão controlada na minha antiga casa selou a história. Vizinhos alarmados chamaram os bombeiros. Quando a mídia chegou, já se falava em uma tragédia na casa do empresário aposentado Arthur Mendes. Da cabana de Murilo, a quilômetros de distância, assistia à transmissão ao vivo. A fumaça ainda subia do telhado do que um dia foi meu lar. Um repórter falava para a câmera com um tom grave e teatral. Fontes próximas à família indicam que o Sr. Mendes vivia sozinho. Presume-se um acidente. As autoridades ainda investigam a causa do incêndio. Permaneci em silêncio. Não sabia se chorava pelo que estava vendo ou pelo que havia perdido muito antes daquela noite. Aquela casa tinha sido meu refúgio, o último canto que eu ainda tinha de Helena. Agora, só restavam cinzas. Murilo entrou com 2 xícaras de café. Um brinde, seu velho defunto, me brincou ele, erguendo a xícara. Eu não sorri. Não pensei que doeria tanto fingir que morri. Só quem esteve verdadeiramente vivo sente isso, respondeu ele. A notícia se espalhou como fogo. Em poucas horas, as redes sociais e os portais de notícias locais noticiavam minha morte. Velhos amigos começaram a deixar mensagens de condolências. Até alguns parentes, com quem eu me falava há anos, postaram palavras gentis. A morte, pensei, tem um poder estranho de reconciliar aqueles que não tiveram coragem de fazê-lo em vida, mas a parte que realmente me interessava ainda não havia acontecido: a reação do meu filho. E quando finalmente o vi na câmera, soube que tudo o que eu havia planejado valeu a pena. Era a tarde do dia seguinte. A televisão mostrava a fachada da casa de Daniel. Ele e Clara estavam na varanda, cercados por jornalistas. Daniel usava óculos escuros, mas sua voz trêmula tentava parecer firme. Meu pai era um homem complicado, mas sempre será meu pai. Sentiremos sua falta. Ele disse isso sem piscar, com uma pausa perfeitamente cronometrada, como se estivesse lendo um roteiro. Ao lado dele, Clara fingia enxugar uma lágrima. A repórter perguntou a ela: "Como a senhora se sente depois desta tragédia?" Ela suspirou e respondeu com a voz embargada: "Nós só queremos fechar este capítulo e seguir em frente com o que ele teria querido. Paz para a família. Paz." Uma palavra que na boca dela soava como veneno. Naquela noite, Murilo e eu sentamos em frente à televisão com uma garrafa de vinho. "E agora?" ele me perguntou. "Esperamos." Esperar o quê? Que eles cometam o primeiro erro. E eles não demoraram. 2 dias depois, o advogado Roberto Paiva apareceu no noticiário local com Daniel. Anunciaram a leitura do testamento e a transferência dos bens pendentes. Não pude deixar de soltar uma risada amarga. Nem esperaram o luto. Mal haviam enterrado as cinzas do estranho que pensavam ser eu, e já estavam reivindicando o que era deles. Murilo sorriu ironicamente. A ganância tem um faro melhor que um cão de caça. Dediquei-me a observar cada movimento deles à distância. A cabana onde eu estava escondido tinha um rádio antigo, uma pequena televisão e uma conexão à internet graças a um gerador.
Murilo instalou câmeras discretas na entrada da minha antiga casa, o que restou dela, e em frente ao escritório de Roberto. Todos os dias, revisávamos as imagens. Era como assistir a uma peça onde os vilões se esquecem que o público ainda está ali. Em uma dessas gravações, vi Clara se encontrando com o advogado. Suas vozes eram claras. "Agora tudo é nosso", disse ela com um sorriso que me gelou até a alma. "Quase tudo", respondeu ele. "Ainda precisamos liberar as contas no exterior." "Não se preocupe", acrescentou ela. "Daniel não suspeita de nada." Senti um golpe seco no peito. Não só haviam me traído, mas ela também o estava traindo. O filho que queria herdar de mim em vida era agora o idiota útil de sua própria esposa. Murilo olhou para mim, percebendo minha expressão. "Eu te disse, velho, nas traições sempre há hierarquias." 3 semanas se passaram. O país já havia esquecido minha morte. Daniel aparecia em público como o novo chefe de minhas propriedades, falando em continuar meu legado. Suas palavras me davam nojo, mas o que mais doía era ver que minha neta Sofia mal aparecia. Eu sabia que a estavam mantendo longe de tudo, e isso me tranquilizava. Ela não tinha culpa de nada disso. Uma noite, enquanto eu revisava minhas anotações, Murilo entrou com um sorriso sutil. "Chegou a hora." "Do que você está falando?" "Seu filho fez o movimento dele. Ele vendeu a última propriedade em nome da sua empresa. Está tudo registrado." "Perfeito", eu disse, sentindo uma descarga de adrenalina. "Então vamos começar?" Eu assenti. "Sim, é hora do morto falar." Na manhã seguinte enviamos 3 envelopes de diferentes agências dos Correios sem remetente. Um para o promotor de justiça, outro para um jornalista e o último para Daniel. Dentro de cada um, havia cópias dos documentos falsificados, as gravações de Clara e do advogado, e uma mensagem escrita de próprio punho. "Nem todas as mortes são o fim. Algumas são o começo da verdade." Ao fechar o envelope, senti que algo dentro de mim também se fechava. O medo, a humilhação, a impotência, tudo ficou para trás. Olhei-me no pequeno espelho do banheiro da cabana. O rosto que vi não era mais o de um homem derrotado. Era o de um pai pronto para recuperar seu nome, mesmo que isso significasse permanecer morto para o mundo. Mas antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que faria no meu lugar. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado, pois o verdadeiro inferno ainda estava para começar. O silêncio de quando se está vivo, mas o mundo acredita que não, soa diferente. Não é paz, é um eco oco, como se o universo respirasse sem você. Às vezes, eu me pegava falando sozinho ou respondendo em voz alta aos apresentadores do noticiário. Murilo ria e dizia que a morte estava me tornando um filósofo, mas no fundo, o que ela estava me tornando era humano novamente. Eu estava escondido na cabana há 1 mês, quando as primeiras consequências dos meus envelopes chegaram. A imprensa explodiu, manchetes em todos os portais. Novas dúvidas surgem sobre a morte do empresário Arthur Mendes. Documentos vazados implicam filho em esquemas financeiros, uma viúva de mentira e um advogado sob investigação. Ver seus rostos na televisão, cercados por microfones, tentando defender o indefensável, trouxe uma mistura de riso amargo e pena. Daniel parecia pálido, com olheiras profundas. Clara, por outro lado, mantinha a compostura de quem não conhece a vergonha. Enquanto os repórteres os encurralavam com perguntas, ele gaguejava. Ela mentia com uma serenidade que só o hábito traz. "Isso tudo é um mal-entendido", dizia ela. "Meu sogro assinou esses documentos em vida. Essas acusações são cruéis." Mas as provas falavam mais alto que qualquer discurso, e enquanto eles afundavam, eu permanecia em silêncio, observando do exílio que eu mesmo havia criado. No entanto, nem tudo era satisfação.
As noites pesavam. Dormir em uma cama estranha, com o vento chacoalhando as janelas e o relógio marcando horas sem sentido, me fazia pensar demais. Em que momento um pai e um filho se perdem assim, quando o amor deixa de ser amor e se torna um cálculo? Lembrei-me de Daniel criança, correndo pelos corredores da casa antiga, rindo com a inocência de quem não conhece a ganância. Eu o ensinei a andar de bicicleta, a escrever seu nome, a nunca mentir. E agora ele havia assinado minha sentença de morte, não por ódio, mas por ambição. Essa era a ferida mais profunda. Saber que sua traição não nasceu do desprezo, mas do desejo. Uma noite, enquanto revisava os relatórios que Murilo obtinha de seus contatos, encontrei uma informação que me gelou a alma. Minha neta, Sofia, estava no hospital. Ela havia sofrido um colapso nervoso na escola. Ninguém contou à imprensa, mas o relatório médico confirmava. Fiquei olhando para o papel, sem fôlego. Não pode ser, murmurei. Murilo ergueu os olhos de sua mesa. O que foi? Mostrei-lhe o documento. Ele o leu em silêncio. A menina não entende o que está acontecendo, disse ele com pesar. Perder o avô, ver os pais na TV, é demais para uma criança. Cerrei os punhos. Ela não tem culpa de nada disso. Eu sei, velho, mas se você aparecer agora, vai estragar tudo. Eu nem me importo. Sim, você se importa, respondeu ele calmamente. Se você agir prematuramente, os verdadeiros culpados sairão livres, e sua neta crescerá acreditando que o avô era um louco que abandonou a todos. É isso que você quer? Fiquei em silêncio. Às vezes, Murilo tinha uma crueldade que doía, mas suas palavras eram verdadeiras. Eu tinha que aguentar firme. Por ela, por Helena, por mim. 2 semanas depois, as autoridades abriram uma investigação formal. O advogado Paiva foi chamado para depor e, aos poucos, a mídia começou a falar sobre um possível esquema de fraude familiar. Daniel afundava cada dia mais. Os amigos o evitavam, os sócios o abandonavam e Clara simplesmente desapareceu. Até que uma noite, recebi um e-mail sem remetente, sem assunto. Apenas uma frase. Eu sei que você está vivo. Meu coração deu um salto. Liguei para Murilo imediatamente. Alguém sabe? Calma, respondeu ele. O que diz exatamente? Li a mensagem para ele. Ele ficou em silêncio por um momento. Deve ser a Rosa. Por que você diz isso? Porque ninguém mais poderia saber. E se fosse seu filho, ele não escreveria. Ele viria te procurar. Meu alívio durou pouco. No dia seguinte, uma segunda mensagem chegou, desta vez com um endereço. O hospital onde Sofia estava. E apenas uma palavra: venha. Eu não consegui ficar parado. Murilo me avisou para não ir, mas há coisas que nenhum pai ou avô pode ignorar. Então, ao anoitecer, coloquei um boné, óculos escuros e dirigi até o hospital. Estacionei longe. Atravessei o jardim e entrei por uma porta lateral. Ninguém me reconheceu. Subi ao 2º andar, quarto 214. Parei na porta. De dentro, ouvia-se um murmúrio suave, uma canção de ninar. Empurrei a porta apenas uma fresta e a vi. Rosa, sentada ao lado da cama de Sofia, lendo uma história para ela. A menina dormia, com a cabeça enfaixada, a respiração calma. Rosa me viu. Levantou-se imediatamente e correu até mim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sabia que o senhor viria, sussurrou ela. O que aconteceu com ela? Ela desmaiou na escola. Disse que sonhou que o senhor a chamava de um incêndio. Ela não parava de gritar seu nome. Engoli em seco. E o Daniel? Ele não veio nenhuma vez. Está se escondendo dos jornalistas e a esposa dele. Ninguém sabe onde está. Aproximei-me da cama. Sofia, com apenas 9 anos, respirava com a inocência que nós, adultos, perdemos. Acariciei suavemente sua testa. Perdoe-me, pequena, sussurrei. Tudo isso vai acabar em breve. Rosa me olhou com ternura. O senhor tem que voltar. Alguém tem que contar a verdade. Balancei a cabeça. Ainda não.
Falta algo. Falta o golpe final. Quando voltei para a cabana, Murilo estava me esperando acordado. Contei tudo a ele. Ele suspirou. Eu sabia que você iria. Eu não podia ficar longe. Eu sei, mas lembre-se, o silêncio é sua melhor arma. Eu assenti. E pela primeira vez em semanas, entendi o verdadeiro significado de suas palavras. Porque o silêncio não apenas protege, ele também castiga. E aqueles que um dia pensaram que podiam falar por mim, logo aprenderiam como é quando os mortos falam novamente. Ninguém morre de verdade enquanto se lembra de quem foi, mas às vezes, para sobreviver, é preciso deixar de ser você mesmo. E foi exatamente o que eu fiz. Murilo me ajudou a conseguir uma nova identidade. Manuel Rivas, 62 anos, técnico de manutenção aposentado. Um nome sem passado, sem família, sem história. O tipo de homem que ninguém olha duas vezes, que passa despercebido na multidão. Perfeito para o que eu precisava. Mais de um mês havia se passado desde minha falsa morte. A polícia ainda investigava o caso, mas a mídia já havia passado para o próximo escândalo. Meu filho continuava afundando em um mar de ruína pública e sua esposa havia sumido do mapa. Ou assim eu pensava. Até que uma manhã, enquanto lia o jornal na cabana, uma manchete me congelou. Clara Ramírez, viúva do empresário Arthur Mendes, reaparece como nova investidora no Grupo Edan, propriedade de seu falecido sogro. O Grupo Edan, minha empresa, a que fundei com Helena há 30 anos. E lá estava ela, sorrindo em uma fotografia, vestida de preto com uma pulseira de luto. Uma viúva, rica, dona de algo que nunca lhe pertenceu. O fogo que eu pensei ter se extinguido dentro de mim se reacendeu. Não era mais suficiente observar. Eu precisava vê-la de perto. E para isso, eu precisava me aproximar do único lugar onde meu nome ainda respirava, os escritórios do Grupo Edan. Murilo, embora discordasse, me ajudou a conseguir um emprego temporário como auxiliar de manutenção no prédio. Ninguém suspeitaria de um velho consertando tomadas e trocando lâmpadas. Quando me viu de uniforme, não pôde deixar de rir. De empresário a eletricista, se Helena pudesse te ver, ela riria com você ou me daria um tapa por não ter feito isso antes, respondi. Na semana seguinte eu estava lá. O prédio que eu mesmo havia encomendado me recebeu com um ar estranho, quase hostil. Nada restava do calor que costumávamos compartilhar com os funcionários. Agora era tudo vidro, metal e vigilância. Os corredores pareciam túneis frios de hospital. Passei meu primeiro dia trocando lâmpadas no terceiro andar. Ninguém me reconheceu. Anos haviam se passado, e a barba, os cabelos grisalhos e os óculos grossos fizeram o resto. Eu era invisível, e essa invisibilidade me dava poder. No segundo dia, eu a vi. Clara saiu do elevador, ladeada por 2 homens de terno. Ela estava rindo. Seu perfume, o mesmo que ela usava nas reuniões de família, encheu o corredor. Ao passar por mim, ela me olhou sem me ver, e essa indiferença foi o golpe mais irônico de todos. Eu havia morrido tão bem que até minha assassina me ignorava. Nas semanas seguintes, comecei a observar cada movimento dela, cada visita ao seu escritório, cada reunião com parceiros. Eu anotava tudo em um pequeno caderno que guardava na minha caixa de ferramentas. Murilo passava todas as noites para coletar as informações. Uma tarde, enquanto limpava as janelas do corredor, ouvi algo que me fez prender a respiração. Clara estava ao telefone em seu escritório. A porta estava entreaberta. Sim, Roberto, o dinheiro está quase pronto, mas preciso que o Daniel assine o último documento. Não, ele não sabe de nada. Vou apenas dizer a ele que é uma atualização do seguro. Apoiei-me na minha vassoura, ouvindo-a rir suavemente. Com isso, tudo será meu. E quando o velho aparecer, se ele aparecer, não terá um centavo para reivindicar. Meu punho se fechou com tanta força que senti meus ossos estalarem. Eu tinha que manter a calma.
Meu momento chegaria, mas não era hoje. Cada palavra que ela dizia era mais uma peça do quebra-cabeça, e eu ia completá-lo com paciência. Uma noite, quando eu estava saindo do prédio, ouvi meu nome verdadeiro pela primeira vez em meses. Arthur? Eu me virei. Rosa, a governanta. Ela usava roupas simples, mas seus olhos eram os mesmos, corajosos e tristes. Meu Deus, ela sussurrou. Pensei que estava vendo um fantasma. De certa forma, eu sou, respondi. Nós nos abrigamos no beco lateral. Ela me abraçou. Eu sabia que o senhor não tinha morrido. Não podia acreditar que Deus levaria um homem como o senhor daquela maneira. Estou vivo, Rosa, mas preciso que você continue fingindo que não sabe. O que o senhor vai fazer agora? Terminar o que eles começaram. Contei a ela sobre minha infiltração, sem entrar em muitos detalhes. Ela assentiu com determinação. Conte comigo. Ainda tenho contatos dentro da casa, e se ela voltar, eu saberei. Obrigado, minha cara. Peguei sua mão. Quando isso acabar, quero que você seja a pessoa a contar a história. Não, senhor. O senhor será. Os dias se transformaram em semanas. Daniel reapareceu na empresa. Ou melhor, foi arrastado até lá por Clara. Eu o vi chegar uma manhã, abatido, com o terno amassado, o olhar perdido. Parecia um homem que já havia perdido tudo. Ela o segurava pelo braço, controlando cada passo dele. Da minha posição a poucos metros de distância, eu os observei. Apenas assine, Daniel, disse ela, entregando-lhe uma pasta. O que é isso? Ele perguntou confuso. Um documento para garantir a continuidade da empresa. É para o seu próprio bem, Daniel assinou. Pelo reflexo no vidro, capturei uma foto com meu celular. Aquela imagem, aquela assinatura, era a última peça que eu precisava. Com ela, Murilo poderia provar que a fraude continuava, mesmo após a minha morte. Naquela noite, quando voltei para a cabana, ele me cumprimentou com seu sorriso de raposa astuta. Você tem tudo agora, Arthur. Quase tudo. O que falta? Vê-los cair com meus próprios olhos. Murilo serviu-se de uma bebida e ergueu o copo. Então, meu velho amigo, bem-vindo ao ponto sem retorno. Brindamos em silêncio. O fogo crepitava na lareira e eu entendi algo. Eu não era mais Arthur Mendes. Eu era o homem sem nome, o fantasma que eles mesmos haviam criado. E o que eu estava prestes a fazer não era vingança, era justiça. Toda caçada começa com um silêncio, uma espera, uma respiração contida. Por meses, eles me caçaram acreditando que eu era um obstáculo, um velho fácil de apagar. Mas agora, eu era o caçador. E a primeira regra de um bom caçador é deixar a presa caminhar voluntariamente para a armadilha. Murilo me ajudou a preparar cada detalhe. O plano tinha que ser tão meticuloso quanto o deles, mas com uma diferença. O meu não pretendia destruir vidas inocentes, mas revelar verdades ocultas. A justiça nem sempre é encontrada nos tribunais. Às vezes, você tem que construí-la com as próprias mãos. O primeiro passo foi semear a dúvida. Usando uma conta anônima, enviamos a Clara e a Daniel um e-mail idêntico. Eu sei o que vocês fizeram com Arthur Mendes. Nem tudo foi enterrado. Se quiserem manter sua história intacta, preparem-se para pagar. Anexamos uma foto, a da assinatura forjada que Daniel havia feito dias antes. Sabíamos que isso seria suficiente para gerar pânico. Naquela mesma tarde, do meu posto no prédio, observei enquanto os dois chegavam separadamente, agitados, olhando por cima dos ombros. Ela foi direto para o escritório do advogado, Roberto Paiva. Ele, por outro lado, trancou-se em seu escritório e não saiu por mais de 3 horas. Quando finalmente saiu, seu olhar estava perdido, seu rosto pálido. Era o rosto de um homem começando a entender que os mortos também podem falar. Nos dias seguintes, os e-mails continuaram, cada um com um tom diferente, mais direto, mais ameaçador. Murilo elaborava as mensagens com precisão cirúrgica, enquanto eu as revisava palavra por palavra.
O objetivo não era extorquí-los, mas acelerar seu colapso moral, deixar que o medo os forçasse a se expor. E funcionou. Daniel começou a cometer erros. Vendeu ações apressadamente, transferiu dinheiro para contas que já estavam sendo monitoradas. E Clara, sentindo seu controle escapar, tentou contatar Roberto para retirar o que restava. Ela não sabia que o próprio Roberto já estava sob investigação. Graças aos documentos que havíamos enviado à promotoria semanas antes, o cerco estava se fechando. Uma manhã, enquanto limpava as janelas do 10º andar, ouvi um grito. Era Daniel. A porta de seu escritório se abriu com violência e o vi jogar uma pasta no chão. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Clara o seguiu fingindo calma. Calma, querido, vamos resolver isso. Resolver? Disse ele, fora de si. Eles estão nos cercando. Alguém sabe sobre o papai? Ela fechou a porta e baixou a voz. Cale a boca. Se alguém te ouvir, estamos acabados. Fiquei parado, fingindo me concentrar no meu trabalho, mas cada palavra me alcançava claramente. Você disse que tudo estava sob controle, rosnou Daniel. Estava até você decidir confiar no Roberto. Não me culpe. Foi você quem. O resto da frase se perdeu quando a porta bateu, mas eu nem precisei ouvir mais. Eles já estavam se destruindo. Meu trabalho era simplesmente deixar o medo fazer o resto. Naquela noite, na cabana, Murilo me mostrou uma pasta cheia de documentos. Isso é o suficiente para afundá-los legalmente, disse ele. Eram cópias de transações, e-mails interceptados, depoimentos juramentados. Cada peça se encaixava perfeitamente. Só faltava o golpe final, a exposição pública. Você vai fazer isso? Ele me perguntou. Sim. Então, meu velho amigo, será a sua ressurreição. A oportunidade veio 2 dias depois. O Grupo Edan organizou uma coletiva de imprensa para esclarecer boatos. Clara e Daniel apareceriam juntos diante das câmeras, proclamando sua inocência. Não poderia haver palco melhor. Naquela manhã, vesti meu uniforme de manutenção e carreguei minha caixa de ferramentas. Ninguém suspeitou do velho zelador verificando a fiação do auditório. Coloquei discretamente um pendrive conectado ao sistema de projeção. Nele estavam os documentos, as gravações, as imagens e minha voz. Às 11 da manhã, o evento começou. A sala estava lotada de jornalistas. Clara, com uma aparência impecável, pegou o microfone. Queremos agradecer a presença de vocês e negar as acusações infundadas que têm circulado. Daniel estava atrás dela, visivelmente tenso. Suas mãos suavam, seus olhos evitavam o público. O moderador anunciou uma breve apresentação audiovisual sobre a história da família Mendes. E então a tela se iluminou. Primeiro, uma foto minha em preto e branco. Depois, o som da minha voz, profunda e deliberada, como um eco voltando do outro lado. Boa tarde. Se vocês estão assistindo a isso, é porque a verdade decidiu falar. Nem todas as mortes são acidentes. Algumas são silêncios planejados. Murmúrios encheram a sala. Clara congelou. Daniel deu um passo para trás. Na tela, os documentos começaram a aparecer. As transferências, as assinaturas falsificadas, as gravações de sua voz e do advogado. Cada linha era uma facada. Os jornalistas se levantaram, apontando seus microfones e câmeras. Clara tentou sorrir. Isso é uma armação! Gritou ela, mas a voz na gravação a interrompeu. Com isso tudo será meu, e quando o velho aparecer, não terá 1 centavo. A sala explodiu. Daniel, tremendo, tentou desligar o projetor, mas a apresentação continuou. O slide final. Uma foto recente minha, tirada da cabana, olhando para o horizonte com um texto final. Arthur Mendes está vivo. O caos foi imediato. A imprensa avançou sobre o casal. Seguranças tentaram cortar a transmissão, mas era tarde demais. Murilo havia feito sua parte. O sinal estava sendo transmitido ao vivo pela internet. Em minutos, o país inteiro soube que o morto havia retornado.
Eu, de um canto escuro do auditório, retirei lentamente meu boné. Por um momento, Daniel olhou para cima e nossos olhos se encontraram. Seu rosto ficou branco. Ele não gritou, não correu, não disse uma palavra. Ele apenas entendeu. E naquele silêncio, soube que minha vingança estava completa. Naquela noite voltei para a cabana. Murilo esperava com um copo de uísque servido. E então? Ele perguntou. A armadilha está armada. E como você se sente? Cansado. Isso é justiça, velho. Ela nunca vem de graça. Olhei para o fogo. Não senti alegria, nem triunfo, nem alívio. Apenas um cansaço profundo, como se todos os anos da minha vida tivessem voltado de uma só vez. Mas dentro daquele esgotamento havia algo novo. Paz. Porque às vezes o silêncio nem é o fim. É a maneira mais perfeita de gritar. A cidade estava silenciosa naquela noite, ou pelo menos parecia da janela da cabana, enquanto o vento sussurrava nos galhos do eucalipto que guardava a varanda. Nos noticiários falavam de mim como se eu fosse um mito. Arthur Mendes está vivo, segundo fontes anônimas. Eu ouvia suas vozes e sorria tristemente. Sim, eu estava vivo, mas já não era o mesmo. O homem que meu filho conhecia morrera no dia em que o vi assinar minha sentença. Murilo me observava da poltrona. Cedo ou tarde você terá que enfrentá-lo, disse ele, sem tirar os olhos do fogo. Eu sei. E o que você fará quando o vir? Dependerá do que eu vir nos olhos dele. E se não vir remorso, então verei pela última vez o menino que perdi. Não precisei procurá-lo, ele veio a mim. 2 dias depois da coletiva de imprensa, Daniel apareceu na cabana. Não sei como me encontrou. Talvez tenha sido guiado pelo mesmo instinto que um dia nos conectou. Eram 6 horas da noite. Eu estava cortando lenha quando ouvi o barulho do cascalho sob os pneus de um carro. Eu me virei. Ele saiu devagar, sem pressa, sem orgulho, sem máscara. Usava uma jaqueta velha, o rosto abatido, os olhos fundos. Por um momento, o tempo retrocedeu 20 anos. Vi o jovem que um dia pediu minha ajuda com seu primeiro emprego, mas essa lembrança se desvaneceu quando ele disse: "Pai." A palavra me perfurou como uma faca. Fazia tanto tempo que eu nem a ouvia. Deixei o machado de lado. Eu não sabia se você viria, eu disse. Nem eu. Ele se aproximou lentamente com as mãos vazias. Ficamos frente a frente. O silêncio entre nós era mais pesado do que tudo o que havia acontecido. Então você está vivo, disse ele finalmente. Mais do que nunca. Por que você fez tudo isso? Para ver até onde iria o seu silêncio. Seus lábios tremeram. Você não sabe como foi, pai. A Clara. Não diga o nome dela, interrompi. Não se atreva a se esconder atrás dela. Não foi tão simples, insistiu ele, olhando para baixo. Eu só queria quitar as dívidas, recomeçar. Ela me convenceu de que você entenderia, que não te faria mal. E assinar minha sentença de morte fazia parte desse entendimento? Daniel recuou. Eu não sabia que era isso, murmurou ele. Pensei que eram apenas papéis. Papéis sempre dizem a verdade. O problema é quem os assina. Ele levou as mãos à cabeça. Você não sabe como é viver com essa culpa. Claro que sei, eu disse em voz baixa. A culpa era a única coisa que me restava depois que sua mãe morreu. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez e eu vi remorso, medo e algo mais. Uma tristeza tão profunda que por um momento quase o perdoei. Sentamos na varanda. O vento trazia o cheiro de terra molhada. Daniel falou por muito tempo. Contou-me sobre a pressão, as dívidas, a manipulação de Clara, o medo de perder tudo. Ouvi em silêncio. Não o interrompi uma única vez. Quando ele terminou, permaneci quieto. E tudo isso justifica tentar apagar o próprio pai? Não, sussurrou ele. Mas foi o que eu fiz. Eu assenti lentamente. Sabe, Daniel, quando você era menino, sua mãe costumava dizer que você tinha um dom.
A capacidade de convencer as pessoas com os olhos. E você o usou bem. Você me convenceu de que ainda havia algo de bom em você. Pai, não. Deixe-me terminar. Respirei fundo. Eu não planejei isso para te humilhar. Fiz isso porque precisava ver se o filho que criei ainda estava dentro de você, se aquele menino ainda podia sentir vergonha. Ele cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas começaram a cair. Eu sinto isso todos os dias, desde que vi aquela coletiva de imprensa, desde que ouvi sua voz naquelas gravações. Eu não durmo, não como, não tenho paz. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, não vi o traidor. Vi o homem quebrado que meus próprios erros ajudaram a criar. E o que você vai fazer agora? Ele perguntou, erguendo o olhar. Nada, eu disse. Vocês já se destruíram. A justiça cuidará do resto. E você? Eu já consegui o que precisava. Ele se levantou lentamente. Eu não sei como viver com isso. Aprenda, respondi, ou morra de verdade. Mas se escolher viver, faça o bem. Não por mim, por Sofia. O nome dela o fez tremer. Como você sabe dela? Porque ainda sou o avô dela, mesmo que você tenha esquecido. Daniel desabou a chorar. Levei-a a um terapeuta. Ela continua sonhando com você. Diz que você a está chamando de um incêndio. Talvez eu esteja, murmurei. Talvez eu esteja tentando acordá-la antes que seja tarde demais. Ele me olhou com desespero. Você vai me perdoar? Isso não depende de mim. Então de quem? Do tempo e do homem que você decidir ser amanhã. Ele ficou mais um tempo sem falar. Quando partiu, o céu já estava escuro. O som de seu carro se afastando se misturou ao som dos grilos. Minha alma se sentia cansada, mas também leve. Pela primeira vez em anos, não havia raiva, apenas vazio. Murilo saiu para a varanda com 2 copos e uma garrafa. E então, não resta ódio, eu disse. Isso é bom? Não sei, mas é o suficiente. Olhamos para as estrelas e eu entendi que a justiça que eu havia buscado não era a dos tribunais, mas a de um olhar, do tipo que não absolve nem condena, mas simplesmente revela. No dia seguinte, recebi uma mensagem no celular. Era de Daniel. Apenas 3 palavras. Obrigado por me ver. Respondi com outras 3. Faça por ela. Desliguei o celular e saí para o jardim. O sol da manhã caía sobre a madeira úmida da varanda. Pela primeira vez em muito tempo, respirei sem medo, porque entendi que algumas guerras lhe são vencidas quando o inimigo cai. Mas quando você deixa de odiá-lo, o inverno chegou mais cedo naquele ano. As folhas dos álamos caíram antes do tempo e o ar tinha aquele perfume que anuncia que algo está terminando. Às vezes, acho que a natureza sabe mais do que nós. Ela entende os finais sem medo, sem barulho, sem explicações. Eu, por outro lado, precisava fechar o meu com palavras. 1 mês havia se passado desde a visita de Daniel. Não tive mais notícias dele, mas seu silêncio já não me feria. Pela primeira vez em muito tempo, entendi que o silêncio nem sempre é desprezo. Às vezes é redenção. E isso era o suficiente. Murilo havia ido por alguns dias visitar o filho, então a cabana estava calma. O fogo crepitava na lareira, e sobre a mesa repousava o que seria minha tarefa final. Uma carta. Não para meu filho, mas para Sofia, minha neta, a única inocente em toda essa história. Minha querida Sofia, quando você ler estas palavras, talvez eu não esteja mais neste mundo, ou talvez esteja observando-a de longe, como os avós que vivem no vento. Quero te contar algo que não está nos livros. A verdade nem sempre é bonita, mas sempre te liberta. Seu pai e eu cometemos erros. Ele por ambição, eu por orgulho. 2 maneiras diferentes de perder o amor. Se a vida algum dia te forçar a escolher entre ter razão e ter paz, escolha a paz. Eu te amo desde o dia em que te segurei nos braços pela primeira vez. Você tinha os olhos da sua avó Helena, aquela mistura de ternura e fogo que transforma tudo.
Nunca deixe ninguém te convencer de que a bondade é uma fraqueza. Às vezes, ser gentil é o ato mais corajoso de todos. Lembre-se sempre disto. A justiça pode tardar, mas não falha, mesmo quando os únicos juízes são as lágrimas. Fiz uma pausa. A tinta se misturou com uma gota dos meus olhos. Não era tristeza, era alívio. Eu havia vivido o suficiente para ver a escuridão e ainda encontrar a luz. Coloquei a carta em um envelope, selei-o e deixei-o na gaveta da escrivaninha, ao lado da foto de Helena. Seu sorriso eterno e sereno estava comigo até agora. Terminei, meu amor, murmurei. Pode parar de se preocupar comigo agora. Os dias seguintes passaram em silêncio. Os jornais falavam de prisões, processos judiciais, uma rede de corrupção desmantelada. Clara e Roberto haviam sido detidos. Daniel, soube, havia cooperado com as autoridades e recebido uma pena menor. De certa forma, a verdade o salvara. E eu simplesmente me afastei. Não precisava de mais barulho. Passava as tardes na varanda com um cobertor sobre as pernas, vendo o sol se esconder atrás das montanhas. Às vezes, pensava ouvir a risada de Sofia entre as árvores. Ou talvez fosse apenas o vento brincando com minha memória. Uma tarde, enquanto o céu ficava alaranjado, um carro parou em frente à cabana. Reconheci a silhueta antes mesmo de vê-la claramente. Era Rosa. Ela tinha um envelope na mão. Boa tarde, Sr. Arthur, disse ela, sorrindo com aquela mistura de respeito e carinho que sempre teve. Boa tarde, minha cara. O que a traz aqui? Isto, disse ela, entregando-me o envelope. Uma menina de trança e um caderno cheio de desenhos me entregou. Ela disse que era do avô favorito dela. Peguei-o sem palavras. Dentro havia uma carta escrita com caligrafia infantil. Vovô, mamãe diz que você está viajando. Sonhei com você ontem à noite. Você me disse que o inverno não dá medo, que só precisa de um cobertor e uma história bonita. Quando você voltar, quero que me conte. Eu te amo até a lua e de volta, Sofia. Li 1, 2, 3 vezes e entendi que a história agora tinha seu final. Não o dos tribunais, não o da vingança, mas o que realmente importa: o perdão. Naquela noite, escrevi uma última página em meu diário. Não para mais ninguém, apenas para mim. Forjei minha morte para descobrir a verdade. Mas o que encontrei foi minha vida. O amor não se mede pelo sangue, mas pela consciência. Alguns filhos matam seus pais sem balas, apenas com indiferença. Mas os pais que amam de verdade nunca morrem. Eles se tornam lições que o tempo ensina aos seus netos. Fechei o diário. O fogo crepitava, e cada faísca que subia me lembrava que não há final triste quando se aprende a deixar ir. Murilo voltou naquela mesma noite. Trouxe vinho e pão fresco. E então, velho fantasma, brincou ele, o que vai escrever agora que a história acabou? Nada, eu disse. Não há mais história para contar, apenas memórias para guardar. Brindamos em silêncio. Lá fora, começou a nevar. Era a primeira nevasca do ano. As copas das árvores se cobriram de branco e a cabana finalmente pareceu um lar. Naquela noite, sonhei com Helena. Ela caminhava pelo jardim com seu vestido azul, com seu sorriso de sempre. Parou na minha frente e disse: "Viu, meu amor, era só perdoar." E quando a abracei, entendi que o inverno não é o fim de nada, apenas uma forma de descanso. Quando a manhã chegou, Rosa encontrou a cabana silenciosa. O fogo ainda queimava. A xícara de café ainda estava quente e sobre a escrivaninha havia 2 envelopes. Um com a carta para Sofia, outro com um bilhete que dizia: "Se alguém um dia ouvir minha história, me a chame de tragédia. Foi apenas a jornada de um homem que aprendeu tarde demais a dizer adeus." E se você, que está ouvindo minha voz agora, chegou até aqui, quero agradecer por me acompanhar nesta jornada. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal, deixe seu like e me diga nos comentários o que achou.
Diga também de que cidade você está assistindo e se você, como eu, já aprendeu que às vezes viver em paz é a melhor vingança. Eu sou Arthur Mendes e esta foi a minha história.